Juízes capítulo 2, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tua palavra. Aleluia. Os amados podem se assentar. Glórias a Deus. Olha, amados, esse versículo que ainda está aí na tela, fala de um povo que serviu ao Senhor, olha lá, e serviu o povo ao Senhor, e este povo é um povo que viu toda aquela grande obra do Senhor, uma obra que ele fez para quem? Para Israel, o seu povo. Queridos, a pergunta aqui é: qual foi esta grande obra? Porque Deus sempre realiza grandes obras, mas esta, que a palavra do Senhor desta noite está trazendo para nós, qual foi? A gente volta no versículo 6 e consegue entender que foi exatamente o cumprimento de sua promessa feita a este povo de Israel, enquanto eles ainda estavam no Egito, numa situação de escravidão, de amargura, de miséria, e feita uma promessa lá no Egito. Agora, eles estavam entrando para possuir esta terra. Então, essa foi a grande obra que o Senhor havia realizado para aquele povo. Nem preciso te lembrar que este feito realizado naquele tempo, é claro, irmãos, o Senhor continua realizando nos nossos dias. Agora, o importante nestes processos pelos quais passamos, onde o Senhor está fazendo uma grande obra para nós, e deixa eu repetir, o Senhor está fazendo uma grande obra para nós. Nesses processos, meus amados irmãos, a gente precisa aprender, olhando para esta palavra, que este povo foi um povo que concluiu a jornada. Um povo que saiu do Egito, mas que também efetivamente entrou na terra prometida. Eles saíram de um lugar, saíram de uma situação terrível, de miséria, escravidão, opressão, e agora estão chegando num lugar preparado pelo Senhor, prometido pelo Senhor, uma terra que, segundo o próprio Deus, Ele classifica como sendo uma terra que mana leite e mel. Amém, meus amados? Então, guardem bem isso, eles concluíram. E eles então, como diz a palavra, continuam servindo ao Senhor. E eles fazem isso porque eles compreendem. Olha, eles reconhecem como é que isso tudo aconteceu. Eles podiam naquela hora identificar o motivo pelo qual eles haviam chegado
naquele lugar. É fato que passaram por grandes desafios, mas aquele momento era o momento da conquista. E conquista, meus amados irmãos, é diferente de posse. Deixa eu te dizer que toda conquista passou por uma situação de luta, de esforço, para chegar na posse. Mas nem toda posse significa que decorreu de uma conquista. Quem conquista sabe o que fez para possuir. E nem sempre quem possui sabe o que fizeram para que ele possa ter. É por isso que Deus, Ele sempre quer nos levar a uma conquista. É por isso que existem os processos. E é por isso que se alguém aqui nesta noite, alguém que esteja ouvindo esta palavra em qualquer que seja o tempo, estiver necessitando de uma mudança em sua vida, estiver vivendo tempos difíceis de opressão, de dificuldades, de incertezas, quem sabe de injustiças, quem sabe pagando por algo que não foi ele, quem provocou, quem sabe vivendo a consequência de decisões erradas, de situações que foram criadas, que não necessariamente têm a ver com as suas decisões, e ele está ali precisando mudar. Se você é uma dessas pessoas que precisa de uma mudança, se você precisa sair de um lugar deste e ir para um lugar onde você possa experimentar a liberdade que o Senhor promete para aqueles que são seus, então, querido, buscar ao Senhor, entender que é Ele quem pode, é de fato a melhor escolha. Buscar em Deus uma solução é um passo importantíssimo, porque além de ser, tantas vezes, o primeiro, irmão Alessandro, é também um passo na direção certa. Porque o primeiro passo nem sempre é o mais importante. Por exemplo, se eu estiver à beira do abismo, mais um passo e tchumba, Então eu preciso saber para que lado eu vou. Então buscar no Senhor, amados, é um grande negócio. Se você está numa situação assim, e está esperando no Senhor, deixa eu te dizer, alguém pode ter colocado no teu coração, quem sabe até o próprio Espírito Santo diretamente disse a você, que o Senhor pode te instruir, pode te dizer como fazer, para você sair dali, Eu posso te dizer, não só Ele realmente pode, como vou além, Ele quer. O Senhor deseja isso. Se alguém te disse, se no teu coração está que o Senhor tem poder para realizar milagres e fazer-te atravessar por obstáculos que parecem realmente intransponíveis, deixa eu te dizer, Ele não só pode fazer esses milagres por você, mas eu posso te afirmar pela palavra, que Ele além disso deseja fazer. Você quer? Ele também quer. Se você tem no teu coração que o Senhor pode te guiar, pode dar uma direção para você, pode ir mostrando para você, no decorrer dessa busca, dessa caminhada, qual lado seguir e como enfrentar os obstáculos que surgem nessa jornada, deixa eu te afirmar, não somente Ele pode fazer isso por você, Ele pode te guiar, mas Ele quer te guiar. Ele quer também, isso é vontade de Deus para você também. Então, quando você pensa que Deus pode te ajudar em tudo, é fato, mas qual é o mais importante disso tudo, amados? Que você conclua isso. E então, eu preciso te dizer mais uma verdade, além dessas, que já estão colocadas aqui. Para que você saia desse lugar ruim,
e vá para um lugar melhor, você tem que fazer isso através de uma jornada em fé. Você não vai conseguir nada sem fé. Se alguém te disser, procure o irmão tal, o pastor X, a igreja Y, porque ela vai fazer isso por você, deixa eu te dizer, esta caminhada não poderá ser efetuada por outros pés, a não ser os teus. Porque o Senhor quer que você saiba o que é uma conquista. Ele quer que você entenda que são com os teus pés que você vai chegar lá. Falando de fé, com a tua fé. Não é a fé da igreja que vai te dar vitória. Não é a fé do teu pai, da tua mãe, de um filho, de uma filha ou de alguém que te ama muito. A fé de uma outra pessoa, ela pode ser importantíssima na tua vida. Sabe para quê? Para te levar a ter fé também. Mas se o teu pai é um homem de fé, se a tua mãe é uma mulher de fé, se você vê na igreja irmãos que têm fé, que oram por você, mas que você não tem a fé, eu vou te dizer, não vai dar para você vencer com os pés de outras pessoas. Essa caminhada tem que ser tua. Então, amados, quando estes muitos chegaram lá, eu posso te dizer que concluíram, mas infelizmente, aí nós temos uma realidade sobre a Páscoa, que nestes dias a gente vem recebendo, a gente vem mastigando as palavras que falam de Páscoa. E Páscoa, caso alguém ainda não saiba, é uma palavra que vem do hebraico e que significa passagem. Esse povo que chega na terra prometida e que continua servindo ao Senhor, é um povo que sabe, que conhece, que experimentou, que viveu esses dias todos, que deram esses passos todos. Desde quando a Páscoa começou, com o anjo da morte passando por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas. Quem instruiu para fazer isso? Deus. O Senhor disse: sacrifique um cordeiro, coloque o sangue nas portas, porque quando o anjo da morte passar, ele vai passar por cima dessas casas. Esse povo sabe que quando eles saíram dali, com toda a fraqueza vista na vida daquele povo escravo, ao chegar no Mar Vermelho, ficaram encurralados, porque de frente era o mar e atrás o exército de Faraó. E eles sabem que para passar aquele mar, só foi possível porque o Senhor realizou um grande milagre na vida deles. Quem abriu o mar? Foi o Senhor. E o povo passou. Aquele povo sabia que tiveram que atravessar todo o deserto. E deserto é um lugar que você não consegue entender se está indo para o sul ou para o norte. Especialmente no tempo que a bússola ainda não tinha sido inventada. Mas quando alguma coisa que você conhece hoje ainda não tinha sido inventada, num tempo em que Deus tem propósito na vida de alguém, é Ele mesmo quem guia, amém? Então Ele coloca uma nuvem de fogo para guiar este povo à noite, uma coluna de fogo à noite, desculpem, e uma coluna de nuvem de dia para guiar este povo. O Senhor guia seu povo e aquele povo sabia que para ir para o rumo certo tinha que ser assim. Mas enquanto estes concluíram, outros irmãos, outros não concluíram. Muitos, nesse processo de atravessar o deserto com seus próprios pés, se impactaram com as lutas, quem sabe com o tempo,
Quem sabe porque estavam contrariados, uma vez que as coisas estavam acontecendo diferente do que eles pensavam que tinha que ser. E então, quando souberam que tinha gigante naquela terra, quando tomaram conhecimento da dificuldade de chegar naquele lugar, atravessando um rio, mais um rio, podiam ter pensado que se Deus abriu o mar, o que seria abrir um rio? Mas não. Então eles não conseguiram passar na prova do deserto. Sabe aonde que o Senhor me traz, irmãos em Cristo? Uma classificação que pode ser feita para todo aquele que está num caminho de fé. Você pode ser um concludente, é uma palavra um pouco mais estranha, né? Não muito do nosso dia a dia, mas você vai entender. Concludente é aquele que conclui, é aquele que finaliza, que tem uma Páscoa completa. O anjo passa pela casa, ele passa pelo mar, ele passa pelas provas do deserto, ele passa pelo Rio Jordão, ele passa por Jericó e ele chega na terra prometida. E sabe que passou por tudo isso através do poder de quem? De Deus. Mas não foi Deus quem passou foi o povo. Agora teve, infelizmente, uma outra parte que não passou. Que naquele momento de dificuldade eles entenderam que não dava mais para continuar, que não estava valendo a pena acreditar nas promessas que aquele Deus que apareceu lá no Egito tinha feito. Infelizmente isso é o que tem acontecido com muitos crentes. Em dado momento da passagem, eles quebram a Páscoa. Eles jogam aquele bilhete de passagem concedido por Deus para chegar até o fim, para ter uma Páscoa completa, para ser um concludente, alguém que finaliza, que conclui, que chega até o fim, que não para na metade, que não para no meio. Mas aí o que aconteceu com este povo que resolveu não confiar mais? Para cada um dia de distância da bênção, de distância da terra prometida, custou tão caro, meus irmãos, que para cada um dia eles perderam um ano. E assim eles fizeram, como por exemplo acontece com alguém que entra numa escola. Vamos dar o exemplo mais simples. Ele inicia um ano letivo e a ideia é que no fim do ano ele seja aprovado e passe para o outro ano, para o ano seguinte. Bom, as coisas estão tão relaxadas que eu nem sei mais como é nos dias de hoje, mas imagino que ainda façam provas. Faz, Sibeli? Obrigado pela ajuda. Ainda tem provas, irmãos. Prova no primeiro trimestre, prova no segundo trimestre, às vezes no meio tem um trabalhinho para ajudar na nota, depois tem a última prova no final do ano, e é quando você passa pelas provas que você passa também de ano. E quando não passa? Você vai ter que repetir de novo, não vai? Então eu pergunto, meu irmão, se a gente pode usar um exemplo deste para trazer para a nossa vida de fé e entender qual é o plano de Deus para a nossa vida, onde Ele quer levar a gente, onde a gente pode chegar e como a gente tem que fazer isso, nós precisamos entender o quê? Se somos um concludente ou um repetente. Por que tanta gente está toda hora repetindo as mesmas coisas, passando pelos mesmos lugares e nunca chega onde tem que chegar? É isso que a palavra do Senhor vem mostrar ao nosso coração nesta noite.
O que acontece no meio desta caminhada que faz de tantos serem repetentes? E vou dizer, mesmo que você pense em desistir, você até pode ser também um desistente, mas se você quiser, você vai ter que repetir. Desistir não vai fazer você chegar em lugar nenhum. O desistente também é um repetente. O desistimento não anula a tua repetência. Mas Deus não chamou ninguém aqui, meus amados, para ser repetente, para cair sempre nos mesmos erros, para ficar sempre no mesmo lugar, para ter sempre as mesmas dores, as mesmas frustrações, os mesmos sentimentos. Não, o Senhor te chamou aqui nesta noite para dizer a você que Ele é a tua Páscoa e que Ele estará contigo desde o primeiro passo que você vai dar ao sair do mundão, ao sair do Egito, e vai caminhar contigo, e vai fazer milagres na tua vida, e vai te dar força perante os teus inimigos, e vai te ajudar a passar pelos obstáculos, e vai abrir mares, e vai abrir o rio Jordão, e vai derrubar as muralhas de Jericó, até que você chegue na terra prometida por Ele. Aleluias! Aleluias! E eu já disse, essa tem que ser uma caminhada de fé. Qual o segredo de Josué aqui, de uma geração inteira, meus amados irmãos? Da geração toda de Josué, pensem nisso e entendam o teu papel nesse processo. E entenda a tua participação nesse processo. De uma geração inteira, a geração de Josué, a geração que foi retirada do Egito. Josué tinha mais ou menos 40 anos quando ele saiu do Egito. E quando chega lá, perto do rio Jordão, depois que ele e mais 9 espias foram lá, enviados por Moisés para ver a terra prometida, voltaram e disseram: olha, né, o negócio lá é complicado, tem gigante, né? O negócio ali não é fácil não, uma muralha gigantesca, olha lá, o troço não vai ser nada fácil. Bom, você já sabe essa história, eu vou passar rápido, mas só Josué e Calebe, só 2, voltaram confiando nas promessas do Senhor. Mas os outros ao ver aquela dificuldade, voltaram desanimando todo o povo. E você vê a força das palavras negativas. Você vê o que é aí, tantas vezes, irmãos, o poder da mentira. Você vê por que tanta gente tem abandonado o caminho da fé. Por que tanta gente nas dificuldades resolve acreditar nas mentiras do pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Satanás. O Senhor Jesus diz que ele é homicida desde o princípio, ou seja, ele é um assassino por natureza. Ele mata a gente o tempo todo. Ele mente o tempo todo. Mente sobre tudo na tua vida, mas tem uma mentira que é a preferida dele. E você precisa entender isso, meus queridos, meu querido. A mentira preferida de Satanás diz respeito à tua fé. Ele mente para que você não tenha mais esta fé. Tudo que Satanás mais quer de você, se você está pensando que é o teu carro, a tua casa, o dinheiro que você perdeu, a situação que você está... Viu, não é nada disso, ele não está interessado em nada disso, ele não quer isso. Mas ele está interessado na tua fé. É por isso que aqueles filhos do diabo, quando viram o pavor dos guardas que estavam no sepulcro onde Jesus estava enterrado, onde o corpo de Jesus estava, quando eles chegaram dizendo o que havia acontecido, logo subornaram aqueles guardas para que eles mentissem, para que eles usassem de uma mentira que não tinha outro propósito a não ser fazer com que tanta gente daquele tempo até hoje não acreditasse que Jesus ressuscitou. Não dava para esconder que Jesus existiu,
Não dava para esconder que ele havia morrido, porque isso muita gente tinha visto. Mas eles queriam esconder justamente aquilo que ninguém tinha visto, só os guardas. E essa então seria daquele tempo para frente uma questão de fé. Muitos estiveram com o Senhor Jesus depois de sua ressurreição. Realizaram junto com o Senhor Jesus uma reunião onde ele aparece e diz: olha, agora eu quero que vocês, foram em palavras parecidas, né, irmãos? Mas você vai entender, agora eu vou subir para o Pai. Mas vocês vão dar continuidade a tudo aquilo que eu iniciei, portanto, ide por todas as nações, ensinando tudo o que eu tenho mandado, faça com que eles se lembrem das minhas palavras, e batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o plano de Jesus dá certo, porque alcançou a mim e alcançou a você. Aleluias! E a igreja está aqui na terra, irmãos, não é para caminhar por ninguém, mas para caminhar com alguém. Você não pode achar que Deus pode caminhar por você, embora Ele possa tudo, mas o plano dele não é esse. O plano dele sempre foi caminhar com você. Então, se há algo que você pode decidir sobre a tua vida hoje, e que certamente vai te conduzir à vitória, e vai fazer de você um concludente e não um repetente. E aí vai uma dica, irmãos, para aquele que está tentando o tempo todo fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e tem obtido os mesmos resultados, óbvio. Porque se você quiser ter resultados diferentes, você vai ter que fazer algo diferente. Às vezes nós precisamos mudar o jeito de confiar. A gente diz que confia, mas as nossas atitudes não mostram isso. A gente diz que adora, mas não tem força para dar glórias a Deus na igreja. A gente diz que quer fazer a obra do Senhor e que quer ser usado por Ele, mas não se empenha em praticamente nada que está disponível, que está ao teu alcance, que pode ser acessado por você, para você participar ativamente desta obra. E se você está pensando que isto é sobre o pastor, eu tenho que te dizer que você está enganado, isso é sobre você. Porque o pastor pode chegar e você pode não chegar e vice-versa. Então essa decisão, esse caminhar, tem que ser feito por você. Agora, amados, você tem um Deus que realiza todo o sobrenatural necessário para você passar por todos os obstáculos, te suprindo todas as necessidades que você tem para concluir o teu processo e alcançar o lugar de bênção que o Senhor tem para você. Mas é importante que você saiba que nós vivemos num tempo, meus amados, onde eu quero até te perguntar o que você acha. Vamos falar um pouco de geração. Eu quero saber o que você pensa desta nossa geração. Porque a geração toda de Josué ficou caída no deserto, morreu no deserto e não entrou na terra prometida, inclusive o Moisés. Então só Josué e Calebe, dos que tinham mais de 20 anos de idade, diz a palavra do Senhor, de todos os que tinham acima de 20 anos de idade, somente 2. Então eles foram exceção e não regra. O que aconteceu com todos, menos os 2? Foram influenciados. Infelizmente as coisas, sempre serão assim. Por isso você precisa prestar muita atenção naquilo que você ouve. E ao invés, irmãos, de tantas e tantas vezes reagir
agir, tanto agir como reagir, igual a maioria faz, repetindo certas falas, repetindo certos sentimentos, certos comportamentos, você antes precisa pensar assim: que jeito que o meu Deus quer que eu faça? Que jeito que Jesus quer que eu faça? O que Ele faria se estivesse aqui no meu lugar? E olha que Jesus é bom de ficar no teu lugar, hein? Amém, amados? Quem está entendendo aí, faz um sinal, quero ver. Amém, vocês estão quietinhos, estou até preocupado. Deixa eu só concluir então, e aí teremos a Santa Ceia do Senhor. Veja, no versículo 10, a gente não leu ainda, mas eu quero colocar para você aí. Está dizendo assim, ó: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Essa geração aí, essa que está na palavra da tela, Juízes 2:10, é uma geração, não a de Josué, aquela seguinte a de Josué. A geração de Josué se perdeu, foi uma geração perdida no deserto. Eles começaram a Páscoa, mas não terminaram. Repetiram, até que não tinha mais tempo de passar. Por isso você não pode ficar repetindo, irmãos, porque com toda a misericórdia que o Senhor tem, eu também não sei quanto tempo você tem para ficar repetindo. Porque o repetente é assim, ele vai, ouve as mesmas coisas de novo, as mesmas instruções de novo, passa pelos mesmos lugares de novo, faz as mesmas provas de novo e repete de novo. Aí não dá, irmãos. Não tem jeito. Então a geração de Josué foi perdida. Mas a outra geração, dos que tinham menos de 20 anos, eles foram, olha o poder da influência, irmãos. Então Josué e Caleb influenciou toda uma geração. Deixa eu te dizer que o Senhor te dá poder para influenciar para a salvação. Poder para influenciar para a salvação. Mas para isso você precisa confiar, você precisa ter fé. Não, o Senhor prometeu, acabou. O Senhor disse que eu ia chegar, vou. O Senhor disse que ia estar comigo, acabou, já era, é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Mas aqui, irmãos, no mesmo versículo também, para encerrar, esse versículo onde eu já li a primeira parte, vou ler de novo, ó. E foi também congregada, né, ou seja, estava junto ali, toda aquela geração, ela foi congregada a seus pais, ou seja, até o fim, esse termo aí, né, uma geração congregada aos seus pais, já significa que eles foram até morrerem, entende? Que eles falavam que quando morria se ajuntava a seus pais. Então esse termo significa que essa geração até morrer, até que essa geração acabasse, eles serviam ao Senhor, eles sabiam a respeito do passo a passo daquela grande obra que o Senhor havia realizado para eles. Isso tem a ver com gratidão, com honra. Mas no mesmo versículo, infelizmente, traz uma realidade vivida no nosso tempo. Porque diz que, olha, não está aí? Ó, depois daquela geração a seus pais, diz: e outra geração, após eles, se levantou, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então eu quero te perguntar, essa geração nossa, a geração que você está vivendo, ela conhece ao Senhor? Ela se esforça para conhecer? O que você acha? Faz uma análise do tempo que você está vivendo, das pessoas que estão ao teu lado, da maioria, vamos dizer, dos que você conhece, do que você tem visto, assistido. É uma geração que tem buscado, tem se esforçado a conhecer o Senhor. Eles sabem a respeito das coisas que só Deus faz.
Ou levam a Deus na brincadeira? Ou falam de Deus como se estivesse falando de um outro qualquer? Bem, esta geração não tem a capacidade de te sequestrar. Essa geração não tem a capacidade de te derrubar. Nem uma geração inteira derrubou Josué e Calebe. Então poder para te derrubar não tem. Mas você precisa, em tantas ocasiões da tua vida, começando na tua família, ser uma exceção, irmãos. Então, ao invés de você ficar se pegando em quem confia, quem não confia, quem vai na igreja, quem não vai na igreja, quem estuda a palavra, quem não estuda a palavra, cobrando quem ora, quem não ora, você olha, para com isso e pensa em você. Como é que você está fazendo? Porque Josué me ensina a ser uma exceção e não um repetente. E não ficar repetindo os erros, principalmente daqueles que já foram reprovados no passado. Se você seguir pelo mesmo caminho, como é que você vai chegar na terra prometida? Me fala, irmãos. Aonde é que está a brecha na lei de Deus para você alcançar a promessa do Senhor? Desistindo no meio do caminho, entregando os pontos no meio do caminho. Uma hora você dá um testemunho de bênção, de vitória, do poder de Deus na tua vida, e outra hora você está dando um testemunho de derrota, dizendo com que, sei lá que palavras, que você não confia mais no Senhor. Então não pode. Você tem que chegar no fim, e chegar no fim é através de conhecer ao Senhor. Então, queridos, eu quero te convidar para ficar de pé, mas quero que você coloque a mão aí no teu coração agora. E eu quero te dizer que conhecer ao Senhor é uma espécie de autenticação para a tua vitória. Uma geração que não conhece ao Senhor, irmãos, ela termina fazendo o que está aí, né, no final, nos últimos versículos. Olha, ele diz: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, serviram aos Baalins e deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, foram-se após outros deuses, irmãos, provocando a ira do Senhor. Tudo isso por quê? Porque era uma geração que não conhecia ao Senhor. Agora, você consegue entender a importância de conhecer? Olha, irmãos, de conhecer não somente a igreja, não somente os milagres, de conhecer não somente as bênçãos, em outras palavras, de conhecer não somente aquilo que Deus faz, porque a natureza Ele faz. Se você olhar para um passarinho, se você olhar para uma planta, você vai ver que Deus fez, mas você já conhece isso. Mas o que importa é que você conheça ao Senhor. E tanta gente tem perdido a oportunidade de conhecer ao Senhor. Como, irmãos? Porque não se dedica a isso. Como que um médico pode ser médico, irmãos? Buscando o interesse que ele tem em conhecer o corpo humano. Um jardineiro tem que conhecer sobre plantas. Um pedreiro tem que conhecer de construção, e por aí vai. E um servo de Deus? Servo de Deus, para ser servo de Deus, irmãos, tem que conhecer o que o Senhor é, tem que saber quem Ele é, tem que saber que tudo que você passou nesta vida para chegar até aqui foi através do poder dEle. Isso significa gratidão, isso significa honrar ao Senhor, isso significa abrir a tua boca a qualquer momento e dar glórias a Deus, porque você reconhece que foi Ele quem fez. E assim, quando chegar as provas na tua vida, assim quando você tiver que passar por elas, Páscoa,
Eu posso desejar uma feliz Páscoa para você. Quando eu faço isso, o que eu quero dizer? Quero dizer que você tenha êxitos, tenha sucesso, que você seja feliz do momento que você sair de um lugar ruim até ir para um lugar bom. Você saia de um estado de morte e vá para a vida, porque Jesus ressuscitou para você e para mim. Mas isso não vai garantir a tua passagem. Para você passar pelas provas, irmãos, você tem que passar por elas servindo ao Senhor. Quando eu vejo que alguém serve ao Senhor, eu sei que esse alguém tem fé. Eu sei que esse alguém tem passado pela prova. Porque quando eu ouço alguém que está passando pela prova, alguém dizendo: o meu Senhor está comigo. Está assim, mas não vai ficar assim. Está difícil, mas não vai ser sempre assim. Porque eu confio que eu vou passar. Amém? Então, essa palavra é para você. Você já sabe agora. Então abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Você precisa de uma passagem? Eu desejo para todos vocês uma feliz Páscoa. E sei que se o Senhor Jesus se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você, é porque, claro, está provado, irmãos, que Ele deseja uma feliz Páscoa para todos nós. Uma passagem, uma mudança de reino. Sai desse reino das trevas, sai dessas garras de Faraó. Para de dar atenção para aquilo que você está vendo no Egito. Para de aprender e conhecer as coisas que nem te interessam, nem vai fazer bem para você. Conheça mais do Senhor, se aproxime dEle, estude mais a palavra dEle, participe mais das coisas dEle, porque quem conhece ao Senhor, o serve como serviu Josué, e a terra prometida está te esperando. Você crê? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai amado nosso, tua igreja, Senhor, que aqui está, recebe a tua palavra. E cada um que está vivendo uma situação desta, Pai, onde é necessário uma mudança, é necessário sair de um lugar e ir para um outro, Deus, onde exista uma paz, exista um conforto maior, uma situação que ele possa sentir felicidade, segurança. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei de tudo que o Senhor fez por nós. E peço a ajuda do Teu Espírito Santo, meu Pai, para usar a minha vida. E sei que esse pedido está sendo feito por tantos irmãos aqui também. E que então, Senhor, como fez Josué, Caleb e aqueles anciãos que viveram até um pouco mais que ele, e que durante todos os dias da vida deles, Deus querido, tantos estiveram servindo ao Senhor, até que congregassem com seus pais. Meu Pai, esse é o desejo do nosso coração. E assim nós nos colocamos aqui tão confiantes, Pai, de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos que confiam em... Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluia!